não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Que o branco olhe para essa frase e fale, cara, será que eu sou antirracista? Se questione. Né? Então, os números estão aí. Letramento racial não é só para pessoa preta. Né? Se entender como raça também. Né? Ela fala muito no livro, né? Ali ela fala da brancura e a branquitude. O branco é a sua cor de pele. A branquitude é os benefícios que a sua cor de pele traz para você. E questionar o normal, né? Se chegar num restaurante, você olhar em volta e falar assim, cara, todo mundo que está sentado comendo é branco e quem está servindo é preto. Isso não é normal. Né? Você se questionar, e a hora que você vê alguém destratando um garçom, você poder se posicionar também. Então, assim, é importantíssimo ter pessoas pretas em todos os espaços, né? E que representam, né, para as próximas gerações, né, terem, assim, não, pô, eu consigo aceder ali, eu consigo chegar ali, né? E aí isso vale para tudo, né? Então vamos começar o nosso podcast apresentando o Jorge Bernardo, tá aqui comigo, nascido no Capão Redondo, tamo junto. Tamo junto. Que eu nasci lá e fui criada lá também. Ciclista, profissional de tecnologia e criador do projeto De Preto para Preto. E hoje a gente vai falar sobre pedal, identidade, pertencimento e sobre como racismo e a branquitude atravessam até mesmo o esporte. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado pelo convite. Bom te receber aqui. Uma honra estar aqui. O sonho nunca sonhado, cara, para participar de um podcast. Você assim, vê? Que legal. E coisas que jamais ia imaginar que o ciclismo ia fazer isso acontecer, né? Olha lá, tá acontecendo. Então, todo mundo que vem aqui responde essa pergunta primeiro de tudo. Como a bike entrou na sua vida? Cara, é engraçado isso. A bike entrou na minha vida através de um senhor da rua que trabalhava na Caloi. E existia uma fila de espera porque ele podia tirar, assim, 2 bicicletas no ano, né, com desconto, e aí chegava a sua vez e você conseguia comprar uma bike, assim, né? Então a minha primeira bike foi uma Caloi Cross. Você ficou na fila? Fiquei na fila, né? Você ficava na fila lá e o pai ia juntando dinheiro, porque ainda assim era um dinheiro que a gente não tinha, né? E aí a gente brincava muito de trânsito, né? Que era o rolê de fazer uma pista no chão e ficar tomando multa, porque nem todo mundo tinha bike. Então, tomou tantas multas, passa pro próximo bike e aí você é o guarda agora, né? E aí foi isso, assim, daí foi o esporte, né, na minha vida, né? Então tinha vários parques públicos, a bike sempre fez né? parte da sua vida. Sempre fez parte, né? Sempre fez parte. Eu tive essa Caloi Cross durante muito tempo, depois tive uma mountain bike, cara, eu lembro, a única coisa que eu lembro é que ela era muito pesada, cara. Era muito pesada, mas era o que tinha. Então eu ia pra Itapecerica da Serra, lá pra Lagoa, chegava na Lagoa, não parava, caía da ponte com ela dentro da água. Que delícia. Era assim, cara. E aí, quando o ciclismo virou esporte pra você? Então, aí eu parei, né? Durante muito tempo eu parei de pedalar. Todo mundo tem essa janela, né? Pra estudar, né? Se tornar pra profissional. fazer outras coisas. Pra virar profissional, cara. Pô, periferia, muito longe. Então demorou muito para eu ver o ciclismo como esporte, né? E aí voltou à tona quando eu trabalhava numa empresa aqui de tecnologia que fechou com uma assessoria, uma assessoria famosa aqui de São Paulo. Pode falar o nome. Era a Race. Race. Fechou com a Race para corrida. E aí eu fui pra corrida e falei, pô, os caras têm bike também, que legal isso, né, cara? E aí, falei, não, cara, quero comprar uma bike. Aí comprei uma Quintana Roll usada no Mercado Livre, muito maior do que seria o ideal pra mim. Aí pedalei um tempo com essa bike, que lá é com o pessoal da Race, lá com o Alan, com o Danilo. E aí não parei mais, né? Aí troquei por uma bike que já era o meu tamanho, mas ainda assim, né, a gente tava conversando lá fora, era muito difícil o deslocamento, né? Pô, pra treinar na USP tinha que ir super cedo, eu sou da época que ainda podia subir e descer a biologia, então, né, era sempre um pânico aquela biologia. Durinha. Durinha. E depois, cara, mudei pra São José, né, São José dos Campos, pra quem conhece. Quando que você mudou pra São José? Eu mudei em setembro de 2020. Tá, 5 anos. Eu sou migrante da pandemia, né? E aí lá a primeira vez que eu saí pra pedalar, eu calculei mais ou menos onde eu tava ali. Cara, acho que aqui embaixo tem uma avenida que
dá pra pedalar ali. E aí eu descobri a Via Oeste, assim, sozinho, né? Eu fui à noite, tudo iluminado, nenhum carro, caramba, é isso. E aí, desde então, não parei mais de pedalar, cara. Que legal. Compete, Faço as competições, né? treina. Sou anti-subida, não gosto das subidas. Todo mundo que me acompanha sabe disso, né? Você gosta de plano. Eu gosto do plano, eu gosto do crítico, né? Então lá o rachão internacional do Urbanova, pra quem conhece. Intensidade. A intensidade bombando, ali, a coração gritaria, explodindo. aí todo mundo se jogando nas curvas, né? A gente já se encontrou em prova fazendo curva, né? Verdade. E eu sou o cara que falo alto, então dentro do pelotão eu tô sempre falando, sempre gritando ali com a galera e tal. É desse rolê que eu gosto, cara. Que legal, Jorge. Mas já fiz o Letap, já fiz o giro, até pra conhecer, né? Mas É importante, né? Até pra você saber se você gosta mesmo ou não, né? mas Se você odeia o negócio mesmo de verdade, né? Vou fazer de novo? Vou fazer de novo, com certeza. Mas não é a sua todo característica. ciclista quer pedalar nos Alpes suíços e tudo mais, não sei o quê. Então, eu quero fazer, vou fazer, mas não é minha característica, né? A gente tem que... Se eu for, vai ser pra sofrer. Todo mundo sofre um pouco. Agora, me conta uma coisa. Você tem um projeto que chama de Preto para Preto. Isso. Como surgiu? O que te motivou a criar essa marca? Cara, Quanto tempo tem? Tem 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tá. Eu costumo falar que a gente sempre celebra com a Shimano Fest, porque eu lancei na Shimano Fest e venho celebrando os aniversários aí na Shimano Fest. Legal. Surgiu da raiva, né? Explica. Vamos lá, vou explicar, né? O letramento racial, que é você estudar as questões raciais, né? Ela te traz uma visão do que acontece ao seu redor. E aí, quando aconteceu o caso do menino Biel lá em Salvador, né? Que ele subiu, a patroa deixou o filho da empregada subir no elevador né, aconteceu uma tragédia, ele caiu e veio a óbito, né? Isso me despertou uma raiva muito grande, assim, naquele momento. Até então, eu tinha um pouco de letramento racial. Um marco na minha vida foi o podcast do MC, do Amarelo, né, que é diretamente ligado ao álbum. E aí, dali eu comecei a entender o que acontecia ao meu redor, né? E despertou daí. E fazendo terapia, minha terapeuta falou assim, cara, você precisa parar e canalizar essa raiva, porque senão você vai fazer merda, né? E aí eu comecei a ver porque tinha jersey de ciclismo com todas as mensagens, né? Várias religiões, vários grupos, várias assessorias, né? E eu falei, cara, não tem uma que me representa, que me posiciona como pessoa preta dentro de um esporte elitizado que geralmente dominado por pessoas brancas. E eu procurei no Brasil, procurei muito, não achei, e estava na época do Black Lives Matter, né? Tinha acabado de acontecer o caso do George Floyd, estava muito, muito em evidência isso lá fora. Falei, não, lá fora vai ter, né? Por causa do meu trabalho, eu acabo viajando bastante, então eu falei assim, lá fora vai ter alguma coisa e eu vou comprar uma jersey de ciclismo com a mensagem que me representa. E não achei também. Falei, não é possível, cara. E fiquei com essa ideia na cabeça. Em uma viagem para o México, eu encontrei um amigo no aeroporto do México e ele criou uma marca de roupa de skate. E aí eu conversando com ele, eu falei, cara, e aí, como é que tá teu projeto do skate? Porque ele também teve que parar o esporte para estudar, trabalhar, não sei o quê. E quando conseguiu, criou a marca de roupa de skate, né? E aí ele me explicou um pouco, assim, do que ele fez que deu certo, o que ele teria feito diferente, cara. Eu falei assim, não, eu vou fazer, vou executar. E aí comecei todo o processo e nasceu a marca e tem sido incrível, cara. Que legal. Tem sido incrível. E a marca é exclusiva para roupas de ciclismo ou tem algum outro projeto por trás, assim, além da roupa de ciclismo que você faz canalizando essa raiva, né, e essa vontade de mostrar, né, as suas frases, enfim, as frases que você acha que são legais, assim, para combater o racismo. Mas tem algum outro projeto por trás, assim, de facilitação para pessoas negras, enfim, para entrarem no esporte, como que... Ao longo desses 3 anos, a gente percebeu que tem muita coisa que precisa ser falada,
né? Então, a gente já foi, além da roupa de ciclismo, agora a gente tem também camisa de corrida, tem regata, tem camisa de malha fria, tem bandana, tem viseira, boné, né, meia. Então, que também acaba indo para outros esportes, né? E a gente percebeu que falta muita visibilidade, né? Então, desde atletas históricos, como o Major Taylor, né? Então, você fala com o cara fala assim, eu sou um amante do ciclismo. Pô, legal, você conhece o Major Taylor? Não. Foi um dos maiores ciclistas americanos da história, um dos maiores velocistas de pista da história, assim, né? Um cara que numa época que o negro não tinha espaço no ciclismo, ele não só chegou lá, como ele dominou o ciclismo, né? Então, e as pessoas não conhecem, né? E aí porque não teve visibilidade. Porque não tem visibilidade, né? Porque, cara, você vê... Ninguém mostrou. O Girmay, né, agora... Tá aparecendo mais. Ele foi o primeiro atleta africano preto a ganhar uma etapa do Tour de France. Uhum. Aí você para pensar, né, quantos anos tem o Tour de France, né, qual que é a proporção de pessoas pretas e negras no mundo todo, e a gente ainda não teve ninguém que chegou nem perto de ser um campeão. Né? Uma coisa que incomoda muito ainda é a gente estar celebrando muito o primeiro, né? E isso, às vezes, a gente tem que celebrar, né? A gente vai conquistando esses espaços, né? Mas ainda é uma celebração de algo que não tá certo. Que é uma exceção. Que é uma exceção, né? Que é uma exceção. Você vê, tem o Girmay lá, né? E qual que é o próximo? Se ele parar de pedalar hoje, no pelotão oficial quantos da UCI, a gente vai ter aí, né? Quando que a gente vai ter o próximo, né? Quando que a gente vai ter um que vai disputar, né, ganhar o Tour de France, né? Ainda é muito distante isso. E levando pro mundo feminino, menos ainda, né? Menos ainda, né? A gente tem algumas, tem a francesa que é muito boa na pista. Na pista, campeã, sim. né? Então, divulguei esses dias no site, a Canyon faz um trabalho de fomentar isso na África muito forte, né? A equipe da Canyon. Então, tem algumas poucas, mas ainda, como você falou, ainda é exceção. Então, a gente faz esse trabalho, né, de trazer essa galera para visibilidade. A gente passou bastante tempo postando muitos atletas brasileiros, né, no nosso Instagram. E a ideia é começar a fomentar mais a união de grupos, né? Hoje existem muitos coletivos aqui em São Paulo, mas geralmente o que a gente tem racializado dentro do mundo da bicicleta são grupos urbanos, né, de passeios mais urbanos, né? E a minha ideia agora é começar a fomentar mais o grupo de competição, né? Que é o nosso mundo, né? Que é o mundo da velocidade, da competição, trazer essas pessoas, unir, né? Porque tem, né? Mas a gente ainda está muito espalhado, Sim. né? O Emicida fala muito, né? O problema é que a gente não está organizado ainda. Começar a organizar essas pessoas. Que legal. E como você consegue compartilhar uma situação em que você percebe de forma clara esse privilégio da branquitude no ciclismo que te fez ter esse... Porque você falou do caso do elevador, né? Uhum. Que foi isso que despertou em você. Mas no ciclismo, você consegue lembrar de alguma situação em que você sentiu isso? Ou é o tempo todo? É o tempo todo, mas é muito velado, que é esse que é o difícil, assim, né? Esse é o que é o difícil e o que mais machuca, né? Então, se você chegar num pelotão novo, né, todo mundo pode puxar, menos o preto que tá ali. Porque ele destoa, né? Então, quando eu chego, né, a gente sabe, a gente tá aqui, a gente sabe o valor de uma bike hoje, que é toda em carbono, que é relação eletrônica, não sei o quê. Quando eu chego com uma bike dessa, com uma sapatilha que foi lançada esse ano, um capacete que uma equipe usa, com óculos que uma equipe está usando, isso destoa, né? Então, o coletivo do ciclismo não está acostumado com aquela pessoa ali, né? Então, incomoda. E você percebe esse incômodo? Eu percebo esse incômodo. Então, o cara que não me deu nem bom dia, ele fala assim, ó, segura direito no guidão. Ó, vai pro volantão. Você tá girando muito. O cara não sabe se eu tô aquecendo, se eu tô vindo de uma lesão.
Mas aí chega, ele se sente na liberdade de chegar e me corrigir, né? E se eu puxo, aí não vem junto, e depois quer falar, não, ó, não é hora de atacar ainda. Não, você tá puxando muito. Para vir com um grupo aqui tem que ser mais fraco, né? O que você vê que não acontece dentro do grupo, né? Então, uma das coisas que me levou a criar a marca e ser, né? Podia ser um produto qualquer, podia ser camisetas, né, de algodão, né, do dia a dia. Mas eu quis fazer isso porque não tem, né? Não tem. A primeira que eu digo que eu lancei é a que eu falo que é a de dar bom dia, que aí atrás está escrito Fogo nos Racistas. E a primeira prova que eu participei, usando uma das minhas jerseys, foi o Letap, que é uma prova num lugar elitizado, é uma prova elitizada, né? E quando a gente fala de elite social, né, financeira, uma prova cara, uma estrutura cara. Você não consegue chegar lá no sábado para correr no domingo. Você tem que dormir lá, você tem que comer lá, e tudo lá é muito caro, né? E eu corri a prova com essa jersey. E aí fica claro, a pessoa que é incomodada. Tem o cara que vê e fala, pô, sensacional, caracas, que legal, isso aí, fogo nesses caras mesmo, não, é isso aí. E tem o cara, e aí é prova de subida, a gente sabe, prova de subida, ou você é bom de subida, ou você vai no seu ritmo e termina a prova. Sim. Então é o meu ritmo, né, então eu tô vendo o cara lá na frente, eu alcanço o cara, passo ele no meu ritmo, assim que eu passo ele, ele acelera. Um pouquinho de tempo ele lê, ele vê aquela imagem, ele se incomoda, ele não sabe o que é. Mas ele se incomoda e ele acelera, e ele me passa. E eu continuo no meu ritmo. E você acha que esse racismo é inconsciente? Ou é consciente? Ele é inconsciente, mas ele faz parte do consciente do grupo, né? Da estrutura, né? Então, a gente falou bastante do livro, né? Ele traz muito isso, que é justamente o racismo estrutural. Que está enraizado. Está enraizado, né? E que as pessoas nem percebem que estão sendo racistas. Exatamente. É como, você está falando isso, eu só estou te interrompendo um pouco, porque eu estou remetendo ao fato de eu ser mulher. E eu, como mulher, também percebo esse preconceito enraizado dessa forma que você falou. Você começou a falar, a pessoa fica falando para você mudar de marcha e volantinos aqui. Eu falo, nossa, a gente, de certa forma, também vive isso por ser mulher. Com certeza, né? Então, com certeza. Eu consigo ter empatia com o que você está falando, porque a gente vive isso de alguma forma, né? Você, por causa da cor, da raça, e a gente por ser mulher. Com certeza. Né? Então, é importante demais isso que você está falando. Pode terminar. E assim, essa estrutura que ela é consciente, ela se mantém consciente, né? Você vai ver, Silvio Almeida fala que o racismo estrutural é a normalização da situação, da situação social, né? Então, o que é normal? Normal é você chegar num pelotão e ali os melhores, né, ou os que têm o equipamento mais caro, serem todos brancos. Esse é o normal, né? O normal é você ver no Letap, numa prova em Campos do Jordão, pessoas com várias jerseys de assessoria, com várias jerseys de marcas, então marcas conhecidas nacionalmente, internacionalmente, mas não é normal você ver um cara se posicionando racialmente. E aí a hora que esse é o racismo estrutural, a hora que esse não normal incomoda, e aí o cara tem que me passar. Só que ele não aguenta, então a gente fica nessa troca até ele quebrar, porque ele não tá no ritmo dele e eu tô no meu, né? Então, isso tá no esporte, isso tá dentro do ciclismo. Né? Então, quando você olha para um pelotão, né, foi um post super polêmico que a gente fez, que foi questionando, né, justamente o pelotão do Tour de France, eram 184, 182 atletas, né, e apenas um preto. O questionamento não era nem se isso era certo ou errado. Né? Questionamento é provocação, era para as pessoas pensarem se isso era normal, né? Hoje, 2025, isso é normal? E você vai olhar os comentários... As pessoas falam o quê? É uma série de marabalismos mentais, de ginásticas mentais para justificar isso. Né? Então, e aí você vai ver, são pessoas pretas também. Né? Então, é isso que o racismo estrutural causa.
não é o racismo, principalmente o estrutural, não é uma exclusividade do branco, né? Que se junta às 5 da manhã, né? Faz reuniões. Faz reunião para definir como que vai atrapalhar a vida do preto. Não, né? O racismo estrutural tá aí, né? O normal é normal pro branco e é normal para a população negra também. Não, é normal. Ali os negros também acabam achando isso normal, normalizando isso. Isso que o racismo estrutural faz. Ninguém falou assim pro preto que ele não pode pedalar com a bike cara. Né? Mas, então assim, você vai olhar os pelotões, as largadas, se você olhar pro seu lado assim, né? Não tem ninguém. Hoje, você vai na marginal, lá na ciclovia, quando você tá dando aula. Se você olhar pro grupo, assim, quantas pessoas pretas tem no grupo? Não, são poucas. A gente tem as mulheres negras, mas são poucas, é minoria. E você não falou assim, não, aqui é um grupo exclusivo de pessoas brancas. Não, jamais. Né? Jamais. Mas o que aconteceu para isso chegar nesse ponto? Né? É um esporte caro, é um esporte que muitas vezes você precisa de tempo para pedalar, para treinar, para se dedicar, né? Você fala assim, pô, eu paguei, né, R$2.000 numa sapatilha. Que absurdo! É só um sapato que você vai usar algumas vezes na semana, não sei o quê. Quem que tem esse poder aquisitivo hoje na nossa sociedade brasileira? A maioria dos brancos. Branca, né? E aí a gente acaba tendo isso como normal, não é normal a gente ir na ciclovia e a maioria das pessoas serem brancas, né? E é esse que a gente tem que começar a questionar. E aí, por isso que o posicionamento da marca, né? As mensagens são sempre tão provocativas, tão fortes assim. E, Jorge, você vê... eu entendi que você falou que tem pessoas que apoiam, tem pessoas que estão competindo ali porque não querem que você esteja à frente. Mas com esse movimento de preto para preto, você vê os ciclistas brancos te apoiando de alguma forma? A hora que olha, pensa, escuta o que você está falando... ou as pessoas ainda estão alienadas, assim, tipo, sou neutra. Né? Tem essa isso não tem nada a ver comigo. Isso, né? Gi, existe uma parcela da população que quer mudar, né? E existe uma parcela da população que insiste em não mudar, em não querer aprender também, tem muito isso. Né? Como eu falei, nem todo mundo tem o letramento racial. Isso aqui é um estudo, né, que a gente precisa fazer. Né? Então você não acorda, a gente vê, né, vários jogadores, vários atletas que de repente são estrela no Brasil. E aí vai para a Europa e se descobre preto porque sofre racismo lá. Fala assim, como assim? E aí o cara para se ver, porque ele nunca se questionou, né? Se ele estava sofrendo ou não. Se ele estava sofrendo ou não. De repente, a fama que o esporte trouxe para ele blindou ele de uma certa maneira. Né? Então, existe uma parcela da população que quer mudar. Né? É até um ponto de discussão. O nome da marca é de preto para preto. Então, só o preto pode usar? Né? Não. Né? E eu acho que muitas pessoas brancas acabam comprando a ideia e acabam comprando os produtos para apoiar, porque querem realmente questionar esse lugar de pessoa que também é racializada, né? É esse que eu acho que é o grande entendimento que todo mundo tem que ter. Eu sou racializado porque eu sou preto, mas o branco também é uma raça, e ele também é racializado. E a gente precisa começar a discutir o branco como raça. O que quer dizer? Então, quando a gente conversa com o preto, ele tem que falar pela população preta inteira, né? E representa essa população. O branco, não. O branco, ele é só mais um branco. Ele não precisa. Né? Então, tem que começar com isso, com esse entendimento. Né? Eu acho que parte daí esse apoio. Então, tem mudado, acho que tem mudado bastante esse movimento, esse apoio, né? Mas sempre tem uma resistência ali, né? Que é mudar o normal, né? A gente é avesso à mudança, à nossa rotina, né? Então, tem um episódio, inclusive, da série Black Mirror, né? Que lançou a última temporada, que a ideia do episódio é justamente isso. As pessoas pretas começam a traçar
quem são os herdeiros que escravizaram seus antepassados. E aí começam a processar e começam a ganhar os processos. Olha só. Né? E aí tem uma parte da população que fica assim, não, cara, eu não tenho culpa, foi o meu tataravô que fez isso, né? Eu não tenho culpa disso, tá? Cara, beleza, você não tem culpa, mas você estaria disposto a ajudar ou a mudar a situação da família que hoje também é a herdeira da pessoa que seu tataravô escravizou? Não, pera, calma, né? Veja bem, não posso perder o meu conforto para aliviar o do outro. Então, essa questão, né, essa questão da ancestralidade que é muito bacana, porque, então, hoje, né, o cara fala assim, não, pô, quem fez isso foi o meu ancestral, eu não posso pagar por isso. Mas o que você está fazendo hoje para reverter isso que foi feito? Daqui 3 gerações, você vai ser ancestral de alguém. Acho que esse pensamento que as pessoas têm que começar a ter, assim, para mudar isso, né? Pô, beleza, teu ancestral 3 gerações para trás errou, hoje você tem uma situação favorável por conta desse erro, o que você está fazendo hoje que vai mudar isso no futuro? Né? Eu acho que conversar sobre isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, eu convidei você e eu também, eu sou branca, né? E para mim, que sou branca, é muito difícil falar sobre algo que eu não vivo, né? E aí, o que eu fiz com você? Eu falei, me ajuda. Me ajuda. E você já falou, ó, lê esse livro aqui, que é uma branca escrevendo sobre racismo, né? E falando sobre branquitude e tal, e agora você me deu outro livro que eu vou ler. Então, acho que esse é um caminho, né? Também, os brancos falarem assim, calma, então, como que eu posso entender, exato, né? Essa questão do racismo, e não simplesmente, eu sou branco, então, ou branca, então eu não... E a discussão do racismo gira muito em torno do preto, da pessoa preta, né? E aí tem uma frase que é assim, cara, vocês que inventaram o racismo, né? E é isso, né? Tanto do ponto de vista sociocultural, quanto da ciência, da biologia, que falou, não, o preto é inferior, foram os brancos. Cara, então por que vocês não resolvem isso? Por que vocês ficam procurando a gente para resolver isso? Né? Então, o branco tem que tomar isso para si também, né? Que é justamente isso, daqui 3 gerações... colocar essa responsabilidade, né? Se tornar responsável pela resolução do problema mesmo, né? Muito bom. Bom, patrocínios, mídia, acesso a equipamentos de qualidade. Como esses fatores escancaram as desigualdades sociais, na sua opinião? Gi, eu acho que aí a gente tem que falar de padrão de beleza. Quem que é o padrão de beleza ainda, né, no Brasil? Quem que vende no Brasil, né? Então... Cara, o mundo do influencer, né? Pô, tem um monte de gente que se torna, que quer ser influencer, e isso não... Todo mundo, né? Em qualquer segmento, né? Isso acontece no ciclismo. Eu já vi pessoas brancas ascenderem muito rápidas no ciclismo, né? Dentro desse mundo de influência, e conseguirem o patrocínio, conseguirem bike, conseguir aparecer, consegue patrocínio, e estampa a campanha e tudo mais... E eu já vi muita pessoa preta também, com um potencial gigantesco no ciclismo, que não consegue. Né? Que posta, que trabalha. A gente vê quanto de atleta que a gente não conhece que não consegue um patrocínio. E eu não tô falando de um patrocínio exorbitante, que vai tirar o cara da miséria e vai tornar ele um milionário. Não, tô falando, às vezes, de uma bike. Um apoio. Né? De um apoio, de uma manutenção, se as pessoas não conseguem. Né? Então, ele existe num âmbito muito mais social, né, de institucional. Então você vê grandes marcas que têm projetos sociais, através desse projeto social eles querem ajudar, né? Mas você não vê um patrocínio o atleta estampado ali isso, né? De uma marca para uma marca. Não, ó, Gisele, eu quero patrocinar a sua marca. A sua marca é a Lulu, eu quero patrocinar a sua marca. Qual que é o acordo que a gente tem que fazer aqui para eu patrocinar a sua marca? Isso não acontece. Né? Eu vejo que isso ainda é muito tímido, né? Então ainda tem acordos muito informais. Ó, eu vou te dar aqui... Eu tô tentando buscar na minha mente, enquanto você tá falando...
algum ciclista negro ou alguma ciclista negra que esteja fazendo parte de alguma ação de marketing, assim, e realmente eu não consigo ver. Geralmente, tem alguns poucos, e geralmente esse negro, ele consegue muito mais por uma ascensão social, né, financeira. Então, o meio do qual ele convive, e as conexões que ele faz, levam ele a conseguir isso. Certo. Né? Então, é um caminho, né? Mas ainda é um caminho muito mais difícil do que o que é apresentado para a pessoa branca. Né? Então, a pessoa branca às vezes começa e, cara, desenrola e vai super rápido e as coisas acontecem e as marcas chamam, né? E uma história engraçada, triste, né? Quando eu comecei o projeto das jerseys, um projeto de customizado, né? Então tenho várias marcas no mercado que fazem customização. Olha, eu quero fazer um projeto, eu tenho um projeto aqui e eu quero 100 peças. Né? Em 2020, cara, pandemia, né? Todo mundo que tinha um negócio, 100 peças é coisa pra caramba, né? Então assim, eu parei minha vida esportista, eu fiz uma carreira e eu tive essa ascensão social e econômica. Então eu falei, quero fazer 100 peças. Para começar, eu quero 100 peças. Eu pensei aqui na minha cabeça, eu tenho 4 designs que eu quero fazer, e é isso, eu quero lançar a marca assim. E aí eu, né, legal, vamos aí, cara, como é que é o design, o que é o projeto? E eu explicava, o projeto é uma marca de ciclismo com posicionamento racial. Então, sabe o que é? Eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver aqui, porque aí tem que ver se o dono aprova, não sei o quê. Não, mas você não tá entendendo, eu não quero participação. Eu vou pagar. Ele achou que você estava pedindo... Eu não tô nem pedindo desconto. Eu só quero orçamento. Teve uma grande marca que quando eu contei isso, eu tava na Shimano, e eu tava conversando com uma pessoa que era patrocinado por essa marca. E eu contei... Não vou falar o nome da marca. Kona, brincadeira. E eu contei e o cara falou assim, não é possível. Peraí, deixa eu chamar a fulana aqui. Chamou a fulana que era a dona. E ela falou, não, imagina, isso não aconteceu. Eu falei, você tem certeza que você quer ir nesse caminho? Eu tenho todas as conversas salvas aqui. Tá aqui ainda no WhatsApp aqui. Você quer ver a conversa? E eu não tava de brincadeira. Tá aqui, o projeto saiu, né? Tá aqui. Não, imagina, na próxima tiragem que você fazer, chama a gente. Nem chegaram a te mandar orçamento? Não mandaram orçamento, e não foi só uma, teve mais de uma que não mandou orçamento. Que loucura, porque encarava como um projeto que eu tava pedindo, tá? Então ainda tem, então assim, Jorge, a sua jersey, muitas vezes pessoas, não é uma jersey de R$50 que você compra no AliExpress. Mas por quê? Porque eu entrego tecnologia, né? Então, é um dos pilares, né? Quando eu criei a marca, idealizei a marca, um dos pilares era a qualidade, né? Então o preto tem que se entender como uma pessoa que também merece qualidade, merece o produto top, premium. Então, tem tudo que uma jersey premium do mercado vai ter. Né? Então, o corte a laser, a manga, o quarto bolso, refletivo, tem tudo. Né? Então, não era para ser um produto barato também. Não é o mais caro, não é uma jersey de R$1.700, mas também não é a jersey mais barata. Mas é um preço justo. Né? E as marcas, quando eu fui customizar, meio que... Como assim? Não, esse projeto é projeto social, né? Não. E até hoje, assim, quando eu apresento a marca como marca para outras marcas, a gente tem que ver se encaixa aqui como projeto. Então, as marcas ainda têm muito medo disso, né? De se associar a alguém que tem um posicionamento racial, que está fugindo ao normal. Entendi. Né? Então, é bem difícil ainda. E você falou que você pensa nos desenhos, mas é você que faz os desenhos também? Ou tem alguém, um designer, que pega a sua ideia e coloca no desenho ali? Você tem alguém que faça para você? Hoje, ou você faz tudo? Meu grande parceiro é a Hyde, né? Então, você passa a ideia para a Hyde? Eu passo a ideia, né? O nosso combinado foi, cara, então eu sento, escrevo
tudo detalhado, assim, bem detalhado, bem tecnicamente até, olha, a cor é esse código da cor que eu tô pensando, aí tem uma linha, assim, que eu quero nesse código de cor, tal, e aí eles vão fazendo, aí eles me mandam a versão, falam, não, cara, não ficou boa, aquela azul, por exemplo, eu tenho o histórico, eu tava vendo o histórico outro dia, os detalhes dela eram bem pequenininhos, eu, não, cara, isso não tá bom, precisa que sejam grandes, precisa de destaque. Então, agora sim, aprovou. Aí vai aprovado. E aí, quando a ideia é muito, muito difícil, assim, eles falam, não, cara, não dá. Aí você precisa de um design de produtos. Eu tenho algumas ideias que estão na minha cabeça ainda, que a gente ainda não conseguiu sair do outro lado, né? Porque aí realmente precisa de alguém para fazer o desenho, para fazer uma caligrafia diferente, e aí tem que fazer isso num formato digital que dê para estampar, né? É uma estampa, então nem tudo funciona na estampa, né? E eu venho aprendendo isso ao longo do tempo, né? Que legal. Tem sido um processo de aprendizagem também. Muito bom. Ainda em relação ao racismo estrutural, que eu acho que é um ponto bem importante. Como que as pessoas que trabalham com ciclismo ou outros esportes veem essas gradações, assim, de se há uma discriminação ou invisibilidade pela pessoa não ser branca o suficiente? Que é aquela coisa que a gente está falando da branquitude, do livro que você me recomendou até. Como que você vê isso? Gi, eu acho que é uma questão muito... Fala aquilo que você estava falando do Brasil para todos, que eu acho que cabe aqui, né? O Brasil vendeu essa ideia, né? Então, cara, lá atrás acabou a escravidão. O que a gente vai fazer com o projeto de Brasil, né? E o Brasil, né? Se a gente parar para pensar e fazer uma continha de padaria bem rápida, tava vendo isso essa semana. Para cada 10 anos de Brasil, a gente teve 7 de escravidão. Até hoje. Então, assim, a cada 10 anos de história do Brasil, 7 são de escravidão. Então, a nossa história com a escravidão ela é muito recente, né? Então, quando a gente fala... Então, acabou a escravidão no Brasil, temos um projeto de branqueamento do Brasil. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer o europeu para o Brasil e a gente, ao longo do tempo, a gente vai branquear o Brasil, né? A gente vai tornar o Brasil um país branco. E isso vai se dar através da miscigenação, porque o DNA do branco é mais forte que o do negro e vai se sobrepor ao longo do tempo. Então, o Brasil é um país para todos, né? E é engraçado, essa semana eu aprendi sobre o brasileiro. Brasileiro é uma expressão usada no Rio Grande do Sul até hoje para se referir àquele que não tem uma descendência europeia. Caramba! Porque quando os europeus vieram para o Brasil... Eles foram para o Sul. Eles foram para o Sul e, né, eles receberam terras, né, para se desenvolver e tal. Então, quem já tinha... quem eram os herdeiros que não tinham o nome de um europeu, de descendência europeia, ele era o brasileiro. E ele também não tinha direito à terra. E essa expressão, até hoje, ela é usada no Rio Grande do Sul. Caramba! Ele é o brasileiro. Não sabia disso. Então, essa ideia de Brasil para todos, ela cai por terra, né? Então, quando você fala assim, Brasil para todos, mas para quem? Né? Quem acessa essa estrutura que é para todos? Quando a gente afronta o normal, a gente sempre escuta, pô, mas então, né, como é que fico eu? Eu que vou ser agora o que vou sofrer o racismo reverso, né? Esse é o famoso. Então, você fala assim de cotas raciais nas escolas. Aí você vê muita gente falar assim, não, cara, não tinha que ser cota racial para o negro e para o indígena, tinha que ser cota para todos, porque também tem branco que é pobre. Eu concordo, tem um branco que é pobre e tal. Aí você vai ver as universidades públicas que deveriam atender a população no geral, né, principalmente a população que não tem acesso financeiro para ter uma universidade particular, quem que acessa as faculdades públicas? Os brancos. Os brancos, porque tem tempo de estudar, tem tempo de sentar, ler, né? Então, o pai patrocina o cursinho,
né? Eu falo que quando eu fiquei sabendo da faculdade pública, eu já tinha boleto para pagar. Então, Nem chegou lá nesse... Então, as minhas irmãs não. As minhas irmãs conseguiram fazer faculdade pública, tal, né? São formadas. Mas eu nem sabia, não chegava a informação, não chegou para mim, assim, né? Então, é isso, né? Quando a gente fala desse Brasil para todos, né? Um exemplo muito bom é a fila de transplante de coração. Comprovadamente, homens pretos têm mais problemas cardíacos. 70% dos transplantes de coração feitos no Brasil são de homens brancos, né? Esse número se dá por alguns fatores. Quando você descobre um problema cardíaco, a primeira coisa que o médico fala assim, você tem que descansar e cuidar da sua alimentação, né? Quem tem tempo para descansar na sociedade no geral? Quem já ascendeu financeiramente e tem tempo para descansar. Pode descansar, tem o privilégio de descansar. Esse privilégio. Se você é um gari, se você é um coletor de lixo, se você trabalha num chão de fábrica, muito provavelmente o seu supervisor não vai aceitar. Você fala assim, pô, eu tenho um problema cardíaco, eu preciso descansar, eu não posso ficar fazendo isso 5 dias por semana ou 6 vezes por semana, né? Eu preciso descansar. Você precisa cuidar da sua alimentação. Aí você vai falar de cuidar da sua alimentação. Às vezes a pessoa mal tem o que comer, né? Hoje no Brasil, o que mais se consome é macarrão, que é uma alimentação super baixa em nutrientes, não é nem mais o arroz e o feijão. É verdade. Né? E aí como você fala para esse cara cuidar da alimentação dele se ele está consumindo macarrão porque é o que é mais barato? Né? E o outro fator é a violência policial. Quem mais sofre com a violência policial é o jovem preto. Né? Então, ele é mais perseguido, ele é mais condenado no Brasil, então a chance dele se reinserir na sociedade é menor. Né? Hoje a gente sabe, a proporcionalidade de crimes entre brancos e pretos no Brasil são praticamente iguais. Só que o preto ele é muito mais condenado, né? Apenas maiores, né? E muito mais rápido, né? A reclusão de uma pessoa preta. E aí esse cara acaba morrendo antes e se tornando um doador. E quem que recebe na outra ponta? O branco. O branco. Ele recebe através do SUS, que é um programa que é reconhecido internacionalmente pela sua eficácia no transporte. O Brasil hoje é um dos países que mais transporta órgãos, né, para transplantes no mundo. E aí o coração chega para esse cara. E o SUS foi criado para todos. Né? Então, quando a gente deixa de olhar para o negro, né, como um todo, né, como uma história que começa lá atrás, começa na periferia, né, e vem se desenvolvendo na sociedade, a gente está deixando esse cara para trás. Né? Nossa, são muitas camadas, São né? várias camadas. Meu Deus. Jorge, o quanto é transformador e importante ver jovens negros, verem pessoas negras estampando marcas, pedalando, ocupando esses espaços? Muito importante. Ontem eu fiz uma postagem sobre a jersey que eu tenho que representa o Miles Morales, que não é só, né, muita gente falou assim, cara, mas é uma fantasia do Homem-Aranha? Não é um Homem-Aranha, é o Homem-Aranha negro. Foi o primeiro que estampou, que saiu no cinema, que representou, que virou produto, que virou roupa, tênis, né? Então, não é um acaso, né? Então, aquilo ali tem uma representatividade, né? E aí, eu vou até sair do esporte, né? Cara, quando saiu A Pequena Sereia, o live action, e a sereia era uma mulher negra. Cara, o mundo, meu Deus! A discussão era a cor da pele da sereia. Você entendeu? Não deveria ter essa discussão, é uma né? sereia, ela é um ser místico. Né? Então, muita gente, se você desenhar um anjo e colocar ele preto, muita gente vai falar, isso é um absurdo, um anjo de cabelo afro, isso é um absurdo, né? Então, você vai, né, no cristianismo, né? Por que o Jesus, que nasceu na África, né, nasceu lá naquele continente, que até hoje as pessoas todas são, a maioria, de pele negra, né? Por que ele nasceu branco, de olho azul, com cabelo liso? E isso, para muita gente, é inaceitável você questionar isso. Então, ter essa representatividade, né, não só
no desenho, no cinema, na religião, mas também no esporte é muito importante, né? Então, quando a gente olha para um Tour de France, é importantíssimo a gente ver mais atletas pretos, né, africanos. Africanos a gente tem, né, mas se a gente for falar da história, né, quem são os africanos que conseguiram se destacar dentro do ciclismo? A própria né? Ashley Bowman, ela é africana. Ela é africana. Só que ela é branca. Ela é uma mulher branca, né? Então, assim, cara, incrível ela ter ganhado, incrível ela vir daquele continente, mas eu sei que ela é uma pessoa que, né, teve muito mais benefícios e muito mais acessos do que as outras pessoas que talvez sejam do país dela, mas não tem a mesma cor de pele que ela, né? Você vê o Team Ruanda, né, cara? Essa história é incrível, cara. Ruanda tem um time de ciclismo incrivelmente forte, potente, os caras fazem um trabalho sensacional. Tem o Team Anami, que é a galera da Gravel, que já estão organizando provas na África, né? Porque eles viram que eles não conseguiam ir para as provas, e não é conseguir ir para as provas até não tenho grana. Não, cara, tinha gente que não tinha passaporte, tinha aquele atleta que é, a sua performance aqui é incrível, mas você não tem o passaporte, não dá pro cara sair. Porque o cara não tem o passaporte? Porque ele não tem um registro de nascimento, né? Então são coisas assim que... Então, assim, é importantíssimo ter pessoas pretas em todos os espaços, né? Que representam, né, para as próximas gerações, né, falam assim, não, pô, eu consigo aceder ali, eu consigo chegar ali, né? E aí isso vale para tudo, né? O cargo de CEO, né, de uma empresa, por que a pessoa se enxerga ali, né? Se enxergar, né? Então, por que assessor de investimento? Cara, eu já tive algumas reuniões com assessores de investimento, nunca é um homem preto. Sempre brancos, né? Teve o caso da XP, né? Que tirou uma foto lá com 300 pessoas, tinha 2 mulheres e nenhuma pessoa negra, nem pardo, assim, né? Dentro daquela foto. E aí se questionou, cara. E isso é parte da estrutura, cara. Não chega nem para a população que existe um cargo. Não, você tem um cargo de trabalho aqui, você vai gerenciar 2 bilhões de reais. As pessoas nem sabem o que é isso, né? Porque esse meio social nem chega, né? Então, mas as pessoas têm que saber, não, existe essa função e se você quiser, você pode ocupar ela. Tá aqui um exemplo. Se você quiser ser um ciclista preto do Tour de France, tá aqui um exemplo para você. Tem um cara aqui. Você pode. Você pode, né? Maravilhoso. Como essa consciência sobre a branquitude ajuda também as pessoas brancas a entenderem o seu lugar no combate ao racismo? Que eu acho que isso é o mais importante, que é aquilo que a gente estava falando um pouco no começo. Qual é o meu papel? Né? O que eu tenho que fazer? Porque eu vim aqui, ó, eu fui lá no stand da Shimano, no que você estava, comprei a jersey, ganhei essa aqui, vou usar, mas o que mais? O que mais que a gente pode fazer? Eu acho que é um processo, né? Entender que letramento racial não é só para pessoa preta, né? Se entender como raça também, né? Ela fala muito no livro, né? Ali ela fala da brancura e a branquitude. O branco é a sua cor de pele. A branquitude é os benefícios que a sua cor de pele traz para você. E questionar o normal, né? Se chegar num restaurante, você olhar em volta e falar assim, cara, todo mundo que está sentado comendo é branco e quem está servindo é preto. Isso não é normal, né? Você se questionar, e a hora que você vê alguém destratando um garçom, você poder se posicionar também. Fala assim, cara, não tô entendendo, por que você tá falando assim com essa pessoa? Ela tá trabalhando, você precisa dela para sua comida chegar aqui, né? Então, questionar essa normalidade, esse é o papel, né? E eu acho que essa é uma das minhas lutas, assim, né? Levar, né? Então, de preto para preto, é só para preto? Então, não. Pessoa branca também tem que usar. Pessoa branca deve usar. Porque eu espero que a pessoa branca se entenda como raça e assuma a sua responsabilidade nessa estrutura que a gente tem hoje, né? Então, como que a pessoa... E fique essa pergunta dentro da cabeça dela. O que eu posso fazer para
mudar isso? O que a Gisele hoje pode fazer para que tenha mais mulheres pretas dentro da Lulu, né? Então, o que acontece? Por que elas não chegam? Será que elas olham para o meu grupo e pensam, Não se eu não identificam. posso, ou eu não posso, lá não, elas não aceitam, né? Então, o que a Gisele, o que a Lulu pode fazer para que essas pessoas cheguem, né? Que é o outro tipo de racismo, que é o institucional. Né? O racismo institucional, ele é a incapacidade de qualquer instituição de promover a equidade ali, né? A diversidade racial ali, né? Então, dentro do nosso mundo, assim, tem a questão do corpo, né? Então, Sim. Né? Do biotipo. Do biotipo, do peso, né? Isso pega muito, porque a pessoa, de repente, vê uma prova, a gente passa 40 km por hora e ela fala assim, cara, eu queria muito andar com esse grupo. Só que aí ela tá acima do peso. O nosso ciclismo hoje é super limitante, né? Aí você fala pra pessoa que não, cara, você pode, você consegue, não sei o quê. E aí, de repente, no meio do caminho dela, da trajetória dela, aparece uma subida. A subida da Serra Velha de Campos. Essa pessoa vai sofrer pra caramba, né? E a gente tem que chegar nela e falar assim, não, tá tudo bem, cara. Relaxa, vai no teu ritmo, esse é o seu ciclismo. Hoje você tá, né, vai saber a história da pessoa com esse peso. Se você quiser, você pode não estar com ele depois. Isso. E se ela quiser, né? Se ela quiser. Exato. Não, se ela quiser. Cara, se você não quiser também, tá tudo bem, cara. Esse é o seu ciclismo, é a tua vibe aí. Mas é um esporte que ainda prega que o quê? Para você performar, para você ser... Tem que ser magro. Você tem que ser muito magro, para você escalar bem, para você subir bem. Mas, cara, eu não tenho ciclismo não é só sobre escalada, eu não tenho pretensão de ganhar como é o uphill, né? Eu não tenho essa pretensão, eu só quero falar, fazer a prova, fazer a resenha depois, cara, dar risada, falar, pô, você viu o cara lá, não sei o que, nossa, quase caí naquela curva, tá? Esse é o meu ciclismo, tá tudo bem, né? Eu te falei, para mim o rolê do crítico ali, daquele momento, né, do rachão, né, fazer a curva, todo mundo gritando, é isso que para mim que é o gostoso. Que me diverte, né? Tipo, cara, conseguiu terminar? Não, nem consegui terminar com o pelotão, cara. Na quarta volta eu quebrei. Mas tá bom, você deu lá tudo de si. É isso, né? Legal. E os maiores desafios hoje para consolidar a marca? De preto para preto. Além dessa questão que você contou, das próprias marcas, das confecções ainda criarem barreiras, se bem que agora você está com uma que não criou nenhuma, que é a Raid, mas fora isso, você ter mais apoio dos brancos, ou você ter mais apoio até dos próprios negros? É isso que eu ia falar, dos dois, né? Eu acho que do lado dos brancos eles entenderem que, cara, não, eu comprar essa jersey aqui, de repente é um primeiro movimento, né? Então essa frase aqui da Angela Davis, né? Então não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Que o branco olhe para essa frase e fale, cara, será que eu sou antirracista? Se questione. Né? Então os números estão aí, né? Se você parar e fizer uma entrevista na rua, você fala assim, cara, as pessoas, você acredita que se você parar uma pessoa negra na rua e perguntar para ela se você sofreu racismo já na escola, você era xingado na escola, 96% da população, 94% da população vai falar que sim, que ou sofreu ou que presenciou racismo. E aí se você perguntar para essas mesmas pessoas se elas já praticaram racismo, elas vão falar que não. 96% fala que não. A conta não bate. Então a conta não fecha. Não tá fechando. A conta não fecha, né? Então quando um branco olha para essa jersey assim, ele se perguntar, fala assim, cara, será que eu sou antirracista? Né? Cara, vou usar o que é entender, o que é fogo nos racistas? Será que o Jorge tá falando pra ver o racista na rua e tacar fogo nele? Não, cara, então começar a se questionar essas coisas, né? Então, essa normalidade, o que é a branquitude, quais são os benefícios que isso me traz, o quanto eu utilizo desses benefícios inconscientemente, né? Esse questionamento, e aí, cara, quero apoiar, como que eu faço? Compro uma jersey, compro uma meia, né? Então, fomentar realmente isso, divulgar,
né? Fala assim, cara, pô, tem uma marca lá que tem uma jersey assim, assim, assado, muito legal, tal. E do lado da população negra é entender que a gente também merece qualidade. A gente pertence a esse lugar de usar coisa boa, né? Se tem a marca que vende super caro, de repente o cara não quer usar a minha jersey, né? Mas ele também pode usar uma jersey de R$1.700. Uhum. Ele deve, né? Ele deve usar uma sapatilha que custa R$3.000. E tá tudo bem, porque a gente merece esse lugar, né? Provavelmente, pra gente é muito mais difícil, né? Eu parei para estudar bastante tempo, para trabalhar muito, para conseguir chegar nesse lugar hoje, né? Mas eu coloco e falo, cara, tá tudo bem, E eu se mereço. sente bem, eu exato. mereço, Você não fica com aquela sensação de não mereço. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Nossa, que conversa legal. Jorge, se você pudesse deixar um recado para os jovens negros que estão começando no esporte, qual seria? Busquem referências. Elas existem. E elas não começaram a existir hoje, né? Elas existem há muito tempo, né? Então, no meu Instagram lá, eu passei bastante tempo divulgando atletas brasileiros que já são tricampeões nacionais, né? Que já fazem parte desse mundo do ciclismo há muito tempo. O próprio André Orsalino, que era o meu treinador. Então, o cara é um tricampeão brasileiro. Você não constrói uma história dessa em 5 anos. Você passa muito tempo, muita dedicação, é uma vida inteira, né? Dedicada a um esporte. Então, e isso tá aí em tudo, né? No atletismo, no vôlei, no basquete, futebol, a gente, né, nem é até injusto mencionar, mas então a gente vem a ver muitos jovens que sonham com esportes, que o que passa na TV, que vem na mídia, não representam eles. Então, busquem referências, elas existem, não são recentes, elas já estão aí há muito tempo, e ocupem espaços, né? Não se diminuam, porque de repente o meio não é um pouco hostil às vezes, né? Bastante hostil. Bem hostil. bem hostil, um pouco, né? Foi legal. Foi bem legal. Né? Então, o ciclismo, a gente sabe, é muito hostil, né? E eu acredito que outros esportes também, nas suas devidas proporções, vão ter isso também, né? Mas continuem, persistam. As oportunidades, elas estão cada vez mais aparecendo, né? Então, você já começa a ver fundos de investimento em atletas negros, exclusivos. Eu acho que os jovens hoje ainda têm um pouco de receio a se vincular a isso, a falar assim, não, eu sou um atleta negro, né? E levantar não digo nem levantar uma bandeira, mas se entender como pessoa racializada também, que tem uma história, né? Tem uma história ruim, não tão boa, muito provavelmente no Brasil todo mundo tem um pouco de África no sangue, então, mas antes de uma pessoa ser escravizada, ela não era um escravizado, né? Então tem gente que de repente é herdeiro de um rei, de uma rainha, né? Que eventualmente foi escravizado, mas não era. A África foi um dos continentes mais ricos, né, do mundo, questão financeira e cultural, né? Então tome posse para isso também, né? Então, que às vezes fica só a história triste sendo contada, repetida. Não, eu sou herdeiro de escravos. Não. Antes dessa pessoa ser escravizada, tinha outra história. É importante. Então, né, esse jovem saber disso também. Muito bom. Bom, quem quiser te seguir, a marca é você, como faz? A marca tá lá, @depretopapreto.cc, o .cc é de clube de ciclismo, mas todos os esportistas são bem-vindos, tem camisa para corrida, tem regata, tem boné, tem viseira, tem meia, né, e o meu @ também é @j, então é jota.bernardo, são todos bem-vindos. Muito bom. Jorge, alguma coisa que eu não tenha
perguntado que você queira falar ou que eu não tenha Não, acho que essa é mencionado? uma oportunidade incrível, né? Como eu falei, acho que é um estudo, né? Muitas vezes ele começa, são várias maneiras que ele pode começar, porque eu estudei sociologia, estudei alguma coisa que me levou a entender raça, ou alguma coisa que chama a sua atenção e faz você se questionar. Eu acho que tá aqui, é uma oportunidade. Eu sei que muita gente escuta, muita gente vai ouvir e espero que essas pessoas tenham entendido. Se quiserem depois conversar, super aberto. É isso. Muito Muito obrigado legal. pela chance, a Adorei oportunidade. te receber aqui. E te receber aqui faz a gente entender que pedalar é uma forma de resistir, de ocupar, de transformar, né? Então, foi bem especial ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E até o próximo episódio do Na Roda do Estema. Tchau, Valeu, galera. pessoal. Obrigado.